Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de passadeira ou caminho de mesa em crochê e eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Essa passadeira, gente, ficou com a medida de 1,20 m de comprimento por 52 centímetros de largura. Lembrando que o tamanho ele pode variar de acordo com a tensão do ponto, mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer essa peça em outros tamanhos também. Você pode fazer a sua passadeira maior ou você pode fazer a sua passadeira menor. Eu utilizei um total de 657 gramas do barbante número 6 para fazer essa passadeira. Já tem a videoaula passo a passo do tapete, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de passadeira ou caminho de mesa em crochê e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar trabalhando aqui com o barbante número 6. Vou utilizar a cor melancia e vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, eu vou iniciar trabalhando aqui uma laçadinha. Eu seguro o fio dessa forma e aqui eu faço uma laçadinha. Essa laçadinha é o nozinho inicial, não vai ser contada como uma correntinha. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 129 correntinhas. Bom, gente, segui trabalhando aqui um cordão de correntinhas com 129 correntinhas. Se você quiser fazer a sua passadeira maior, a partir dessas 129 correntinhas, vocês podem aumentar de 5 em 5 correntinhas. E se você quer fazer a sua passadeira menor, a partir dessas 129 correntes, vocês podem diminuir de 5 em 5 correntinhas. Então, agora, eu vou laçar o fio, eu não vou contar com essa laçadinha que está aqui na agulha. Eu vou contar a partir dessa primeira correntinha. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na correntinha aqui de número 7, eu vou fazer um ponto alto aqui sobre essa correntinha. Laço meu fio, vou vir no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, aqui, formou essa argolinha com 6 correntinhas, porque a gente começou a trabalhar a partir da 7ª correntinha de base, e aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 1, 2 correntes de separação. Laço o fio, vou contar 1, 2 e na terceira corrente de base, trabalho aqui um ponto alto. Laço meu fio, na próxima corrente de base, um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Formou mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, essa será a sequência. Eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, com 2 correntes de separação e pulando 2 pontos de base até chegar no final. Aqui, gente, quando a gente inicia fazendo as correntes iniciais, a cada 5 correntinhas que a gente faz para aumentar aqui a base para a passadeira, a cada 5 correntes que a gente aumenta, vai aumentar aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Porque são 3 pontos altos e 2 correntes de separação, que vai dar um total de 5 correntinhas. Então, vou seguir trabalhando essa sequência até chegar no final. Bloquinhos de 3 pontos, pulando 2 pontos de base.
Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui ficou um total de 25 bloquinhos de 3 pontos altos, contando a partir desse primeiro bloquinho até esse último bloquinho de 3 pontos, tem um total de 25 bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Para aqui formar uma argola de correntinhas exatamente igual a gente fez aqui no início. Aqui no início ficou uma argolinha com 6 correntinhas. Então, da mesma forma, a gente vai trabalhar aqui. Fiz aqui as 6 correntinhas. Agora, gente, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto, onde a gente trabalhou aqui o ponto alto. Essa foi a primeira correntinha que a gente fez quando a gente iniciou a peça. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Prendi com um ponto baixíssimo. Esse fio aqui, depois a gente faz o arremate desse fio. Então, agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntes. Então, venho nesse ponto ao lado, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Não precisa apertar aqui o ponto, gente, para não ficar repuxada a peça. Quando a gente tá trabalhando pontos baixíssimos, a gente deixa a mão mais leve para que não fique repuxada a peça. No intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a volta de número 2 com o barbante na cor melancia. Então, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Nesse mesmo espaço, vou trabalhar mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, ficou um bloquinho aqui de 3 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes de separação, no próximo espacinho de 2 correntes, novamente, eu vou trabalhar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Trabalhei 2, 3 pontos altos. 2 correntes. Vou seguir trabalhando agora essa sequência de bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas, até chegar aqui, nesse último intervalo de 2 correntinhas da lateral da peça. Então, vai ficando assim. Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Então, agora ficou um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui 2 correntinhas, vou laçar o barbante, vou vir aqui nessa argolinha que a gente fez, que tem 6 correntinhas. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto, 2 correntes de separação, laço o fio no mesmo espaço, um ponto alto, novamente. Duas correntes de separação no mesmo espaço, um ponto alto. 2 correntes de separação no mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui uma sequência de 6 pontos altos com 2 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos com as 2 correntes de separação. Aqui a gente arruma os pontos para ficar bem certinho aqui a curva da peça.
Duas correntes de separação novamente, vou laçar o fio e agora, para cada intervalo desse, de duas correntinhas, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos da mesma forma que eu fiz do outro lado. 1, 2, 3 pontos altos, duas correntes e vou... Então, gente, vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de duas correntes, da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui. Quando chegar aqui, nesse intervalo de 6 correntinhas, vamos trabalhar a sequência de 6 pontos altos com duas correntes de separação, da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui. Tudo que a gente fez aqui na curva da peça desse lado, a gente vai repetir aqui desse lado também. Então, essa será a sequência da volta de número 2. Bloquinhos de 3 pontos altos e quando chegar nessa argolinha de 6 correntinhas, 6 pontos altos com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro. Então, essa será a sequência da volta de número 2. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 2. Chegando aqui no final, fiz duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse intervalo de duas correntinhas para iniciar a volta de número 3. Então, gente, essa volta de número 2, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu fiz desse outro lado aqui. Aqui ficou um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Na curva da peça, tanto desse lado quanto desse lado, ficou 6 pontos altos. E aqui nessa lateral ficou 24 bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado. Para iniciar a volta de número 3, eu caminhei com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio e nesse mesmo espaço eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos novamente. Duas correntes de separação, laço o fio, no próximo intervalo de duas correntes, um bloquinho com 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral, com duas correntinhas de separação. Vou seguir trabalhando agora os bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar aqui, nesse intervalo de duas correntinhas, antes de iniciar aqui aquela sequência de ponto alto que a gente fez. Então, trabalho o bloquinho de 3 pontos altos até chegar nesse intervalo aqui de duas correntinhas. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça novamente. Então, aqui, gente, contando a partir desse primeiro bloquinho de 3 pontos altos que a gente fez, ficou um total de 24 bloquinhos de 3 pontos altos, novamente aqui essa volta de número 3. Quando a gente concluir a volta, a gente vai trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Mas, a partir daqui, desse bloquinho de 3 pontos altos, até esse último bloquinho de 3 pontos altos que eu fiz agora na lateral da peça, tem um total de 24 bloquinhos de 3 pontos. Trabalhei até chegar aqui antes desse primeiro ponto alto aqui da curva da peça. Chegando aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas, lacei o fio, vou vir nesse primeiro espacinho aqui entre um ponto alto e outro, e nesse espacinho de duas correntes, eu trabalho aqui 2 pontos altos. Duas correntes de separação,
No próximo intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos novamente. 2 correntes de separação aqui na curva da peça, entre um ponto alto e outro, a gente vai seguir trabalhando aqui bloquinhos de 2 pontos altos agora. 2 correntes de separação, no próximo espacinho de 2 correntes, 2 pontos altos. Vai ficar um total de 5 bloquinhos com 2 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Duas correntes de separação. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos. Chegando aqui, na lateral da peça, eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos agora. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça. Agora, gente, desse lado vai ficar um total de 25 bloquinhos com 3 pontos altos, porque a gente trabalha os 3 pontos altos. A partir desse espacinho aqui entre o ponto alto e o bloquinho de 3 pontos altos, até chegar aqui nesse último intervalo de 2 correntinhas da lateral da peça, antes de iniciar os pontos altos aqui da curva da peça. Chegando na curva da peça desse lado, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado aqui. Então, aqui vai ficar 5 bloquinhos com 2 pontos altos. Quando a gente finalizar, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Porque aqui vai ficar 25 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 25 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 3. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu vou repetir nessa lateral aqui também. Vou adiantar aqui, vou concluir toda essa volta de número 3 e volto para a gente dar sequência aqui à passadeira. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, agora, para finalizar essa volta, eu vou trabalhar aqui nesse espacinho um bloquinho de 3 pontos altos, para que aqui nessa lateral fique com 25 bloquinhos de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz nessa lateral aqui. Então, nesse último espacinho aqui, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos agora. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Conto aqui 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas para iniciar a próxima volta. Então, essa volta de número 3 ficou assim: 5 bloquinhos de 2 pontos altos desse lado, 25 bloquinhos de 3 pontos altos nessa lateral, 5 bloquinhos de 2 pontos altos na curva da peça desse lado e 25 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. Agora, para iniciar a volta seguinte, que é a volta de número 4, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto. 2 correntes de separação, no próximo espacinho de 2 correntes, 3 pontos altos. Essa volta de número 4, para cada intervalo
de 2 correntinhas, a gente vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntes de separação. Então, essa será a sequência da volta para cada intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos. Quando chegar aqui na curva da peça, da mesma forma, para cada intervalo de 2 correntes, os bloquinhos com 3 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu cortei o barbante. Porque agora eu vou trabalhar com o barbante cru. Então, aqui, cortei o barbante, vou vir nesse ponto alto aqui ao lado e vou trazer esse barbante para o lado certo da peça. E no próximo ponto, pegando essas 2 laçadinhas do ponto, eu trago esse barbante para o lado avesso da peça. Para fazer aqui o arremate, eu vou dividir esse barbante ao meio, passo aqui por entre uma laçadinha e faço 3 nozinhos, e fica assim. Então, aqui, essa volta é a volta de número 4, contando com essa primeira volta que a gente fez aqui. 1, 2, 3, 4 voltas. Trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Então, gente, ficou um total de 60 bloquinhos desse aqui de 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Agora, eu vou trabalhar com o barbante cru. Peguei aqui o barbante, vou iniciar fazendo aqui uma laçadinha. Então, faço aqui uma laçadinha. Agora, então, gente, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, rente com esse bloquinho aqui de 2 pontos altos. Lembra que a gente fez um total de 5 bloquinhos aqui de 5 bloquinhos de 2 pontos altos? Então, a gente vai trabalhar aqui a partir desse intervalo de 2 correntes, rente com esse primeiro bloquinho de 2 pontos. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, agora eu subo 1, 2 correntinhas, para dar altura de um ponto alto. Então, gente, fiz aqui um ponto baixo e 2 correntes. Esse barbante, eu já trago ele para esse lado aqui, já vai facilitar aqui a hora do arremate. Agora, eu vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espacinho de 2 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar Então, trabalhei aqui 1, 2, 3 pontos altos. Contando aqui com as correntinhas, né? Um ponto baixo e 2 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um bloquinho agora com 4 pontos altos. 2 correntes de separação. No próximo intervalo de 2 correntinhas, eu vou repetir a sequência. 1, 2, 3, 4 pontos altos, 2 correntes. Eu vou repetir essa sequência de bloquinhos com 4 pontos altos até chegar nesse espacinho aqui, rente com esse último bloquinho de 2 pontos altos. Então, vai ficar um total de 5 bloquinhos com 4 pontos altos. Trabalhei aqui a sequência de 5 bloquinhos com 4 pontos altos. Então, observem que aqui a gente iniciou trabalhando rente com esse bloquinho de 2 pontos altos e finalizou essa sequência rente com esse bloquinho aqui de 2 pontos altos. Então, aqui a gente está trabalhando a curva da passadeira. Chegando aqui na lateral da peça, eu vou seguir agora trabalhando os bloquinhos com 3 pontos altos agora.
Então, laço meu fio nesse espacinho aqui, um ponto alto, no mesmo espacinho, um ponto alto, novamente, um ponto alto. Duas correntes, vou seguir trabalhando agora bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral aqui da peça, com 2 correntinhas de separação. Vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui, nesse intervalo de 2 correntinhas, antes, ó, aqui, rente com esse último bloquinho de 3 pontos altos da carreira anterior. Então, a gente trabalha bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Então, agora, gente, essa volta aqui, a lateral da peça ficou com um total de 25 bloquinhos desse, com 3 pontos altos. Agora, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Então, trabalhei os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar nesse espacinho de 2 correntinhas, rente com esse bloquinho aqui de 3 pontos altos. Agora, esse intervalo de 2 correntes, rente com o bloquinho de 2 pontos altos, a partir daqui eu vou trabalhar aquela sequência de bloquinhos de 4 pontos altos agora. Então, nesse intervalo aqui de 2 correntes, vou trabalhar um bloquinho com 4 pontos altos agora. 2, 3, 4 pontos altos, 2 correntes, vou seguir trabalhando a sequência de bloquinhos de 4 pontos altos, até ter um total de 5 bloquinhos com 4 pontos altos. Chegando aqui na lateral da peça, seguimos trabalhando a mesma repetição que a gente trabalhou nessa lateral. Então, fica da seguinte forma, essa volta aqui. Eu vou contar essa volta, gente, como a volta de número 1 com o barbante cru. Se vocês quiserem contar a partir da primeira volta que a gente fez, essa é a volta de número 5. Mas eu vou contar essa volta como a volta de número 1 com o barbante cru. Então, aqui ficou 5 bloquinhos com 4 pontos altos, 25 bloquinhos com 3 pontos altos desse lado. Aqui na curva da peça desse lado, vai ficar 5 bloquinhos com 4 pontos altos e aqui 25 bloquinhos com 3 pontos altos, da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui. Então, essa será a sequência. Eu vou trabalhar dessa forma, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, então, a peça está ficando assim. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti aqui do outro lado também. Então, ficou assim essa volta. Para iniciar a próxima volta, trabalhei aqui as 2 correntinhas. Vou vir aqui, conto um ponto baixo, e aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Chegando aqui nesse último ponto de base, eu trabalho um ponto alto, laço meu fio e nesse mesmo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento, que foram 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, laço meu fio, no próximo bloquinho de 4 pontos altos, no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, trabalhei aqui um ponto alto, laço, no próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui nesse último ponto, vou trabalhar um aumento novamente, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação
e vou seguir trabalhando agora por toda a curva aqui da peça, essa sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos de 4 pontos altos. Então, agora vai ficar um total de 5 grupinhos com 5 pontos altos agora. Então, gente, segui trabalhando aqui um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos de pontos altos. Ficou 5 grupinhos com 5 pontos altos agora. Chegando aqui na lateral da peça, aqui eu faço 2 correntinhas de separação. Agora, chegando aqui nesse primeiro bloquinho de 3 pontos altos da lateral, eu laço o fio, vou vir nesse primeiro ponto alto e aqui eu trabalho um ponto alto. 2 correntes de separação, laço meu fio, agora eu venho direto no intervalo aqui de 2 correntinhas e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Então, observem que aqui no início da lateral agora, a gente trabalhou um intervalinho aqui de ponto tela. 2 correntes de separação e agora eu vou seguir trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Vai ficar um total de 24 bloquinhos com 3 pontos altos agora. Então, gente, eu vou seguir trabalhando agora os bloquinhos de 2 pontos altos até chegar aqui, nesse intervalo de 2 correntes, antes do último bloquinho de 3 pontos altos aqui da lateral da peça. Segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça. Então, agora ficou 24 bloquinhos desse de 3 pontos altos. Então, gente, fiz agora as 2 correntinhas de separação. Chegando aqui nesse último bloquinho de 3 pontos altos da lateral da peça, a gente vai trabalhar um intervalo de ponto tela igual a gente trabalhou aqui, desse lado, quando a gente iniciou a lateral da peça. Então, eu vou laçar o fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, trabalho aqui um ponto alto. Então, aqui formou o intervalo de ponto tela, da mesma forma que a gente fez no início da lateral. Agora, eu faço 2 correntes de separação, laço meu fio. Nesse primeiro ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. Chegando nesse último ponto, eu vou trabalhar um aumento no último ponto, exatamente igual a gente trabalhou na curva da peça do outro lado. 2 correntes, e aqui eu vou seguir trabalhando por toda a curva aqui da peça, um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos com 4 pontos altos. Quando chegar aqui na lateral da peça, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente fez aqui desse lado. Então, chegando aqui desse lado, a gente trabalha um ponto alto sobre esse primeiro ponto do bloquinho de 3 pontos, 2 correntes e segue trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos da mesma forma que a gente trabalhou desse lado. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui também. Então, essa será a sequência da volta de número 2 com o barbante cru. Então, gente, já concluí aqui toda a volta de número 2 com o barbante cru. Então, a peça tá ficando assim. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti aqui do outro lado também. Chegando aqui no final, fiz um ponto alto, 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 3 com o barbante cru, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto,
trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. Chegando no último ponto de base, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, agora, vai formando grupinhos com 6 pontos altos. 2 correntes de separação e vou... Então, gente, vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos que a gente trabalhou aumento na carreira anterior. Vai ficar um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos agora. Trabalhei aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui na lateral da peça, trabalho aqui 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, nesse primeiro ponto alto que a gente fez, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto. Laço o fio, lacei aqui o fio e agora nesse espaço aqui de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Então, observem que na carreira anterior, o início aqui da lateral da peça, a gente iniciou com um intervalo de ponto tela. Nessa volta de número 3 com barbante cru, vai iniciar com um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio e para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu trabalho agora um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes. Essa volta aqui, a volta de número 3, aqui na lateral da peça, agora vai ficar um total de 25 bloquinhos de 3 pontos altos. Quando a volta inicia aqui com ponto tela, fica 24 bloquinhos de 3 pontos. Quando inicia com os 3 pontos altos, fica 25 bloquinhos de 3 pontos. E assim vai intercalando aqui a lateral da peça. Quando chegar aqui, nesse intervalo de ponto tela, eu volto para a gente dar sequência aqui à passadeira. Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui nesse último espacinho, que é o intervalo de ponto tela, antes de começar aqui a curva da peça, eu vou laçar o barbante, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou trabalhar da mesma forma que eu fiz ali no início da lateral da peça. 2 pontos altos sobre esse intervalo de 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto alto. Então, da mesma forma que iniciou aqui com o bloquinho de 3 pontos altos, a lateral da peça vai finalizar com o bloquinho de 3 pontos altos. Quando inicia com ponto tela, finaliza aqui com ponto tela. Trabalho agora 2 correntes e vou seguir trabalhando a sequência aqui de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos com pontos altos. Então, agora, vou vir aqui nesse bloquinho de ponto alto, no primeiro ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Chegando nesse último ponto de base, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora a sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos de ponto alto aqui da curva da peça. Quando chegar aqui na lateral da peça, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado aqui. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, essa será a sequência da volta de número 3 com o barbante cru. Bom, gente, então, chegando aqui no final, fiz as 2 correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. E ficou assim a volta de número 3 com o barbante cru. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Para iniciar a próxima volta, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto.
3 correntes e vou seguir trabalhando agora um ponto alto para cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no último ponto, vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Trabalho agora 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos que a gente tá trabalhando o aumento. Então, vai ficar um total de 5 grupinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Trabalhei aqui a sequência de um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos de pontos altos. Chegando aqui na lateral, na carreira anterior, a gente iniciou aqui a lateral com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nessa volta, a gente vai trabalhar um intervalo de ponto tela, porque vai intercalando aqui a lateral da peça. Então, eu laço o fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e trabalho aqui um ponto alto sobre esse primeiro ponto aqui de base da lateral da peça. 2 correntes de separação, laço meu fio. E agora, para o intervalo de 2 correntes, trabalho aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Então, aqui na lateral da peça, tanto desse lado quanto do outro lado, vai intercalando 2 correntes, no próximo espacinho de 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Quando chegar aqui, nesse espacinho, a gente trabalha os 3 pontos altos. E aqui, sobre esse último bloquinho de 3 pontos altos, a gente vai trabalhar o intervalo de ponto tela, igual a gente trabalhou nessa volta aqui de número 2, porque vai intercalando as voltas. Uma volta inicia com bloquinho de 3 pontos, a próxima com ponto tela. Finaliza com bloquinho de 3 pontos e finaliza com ponto tela. 3 pontos. Essa volta que a gente tá trabalhando aqui. Então, gente, essa volta que a gente está trabalhando, que é a volta de número 4, aqui a gente tá iniciando com ponto tela, que é a lateral da peça. Então, aqui vai finalizar com um ponto tela também, exatamente igual a volta de número 2. E assim, vai intercalando tudo que a gente trabalha de um lado da peça, a gente repete aqui do outro lado também, na outra lateral da peça. Tudo que a gente trabalha na curva da peça desse lado, repete desse outro lado aqui também. Então, agora, vamos seguir trabalhando essas repetições. Um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos aqui da curva da peça. E na lateral, vai intercalando aqui, da forma que eu expliquei para vocês. Uma volta começa com ponto tela, a outra com os 3 pontos altos, e assim por diante. Então, essa volta aqui é a volta de número 4. Eu vou concluir toda essa volta de número 4 e vou fazer mais 4 voltas com essa sequência, para que tenha um total de 8 voltas com o barbante cru. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4... Vou finalizar essa volta, fazer mais 4 voltas, para ter um total de 8 voltas, e volto para a gente dar sequência aqui, a passadeira. Bom, gente, já concluí aqui, fiz um total de 8 voltas, seguindo a sequência que eu passei para vocês. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas com o barbante cru. Aqui ficou um total de 5 grupinhos com 11 pontos altos desse lado. E 5 grupinhos com 11 pontos altos desse lado aqui também. Aqui na lateral da peça, eu fui intercalando. Uma volta iniciou aqui com um bloquinho de 3 pontos, ponto tela, 3 pontos, ponto tela. E assim por toda a volta. Chegando aqui no final,
Eu cortei aqui o barbante. Prendi com um ponto baixíssimo, faço uma laçadinha. Para fazer o arremate desse fio, é da mesma forma que eu fiz o arremate aqui da base da passadeira. Então, eu pego esse fio, trago aqui para o lado certo, venho no ponto seguinte, pegando as duas laçadinhas e trago esse fio para o lado avesso. Então, agora, para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar com o barbante na cor melancia novamente. Então, peguei aqui o barbante na cor melancia. Vou fazer aqui uma laçadinha. Agora, deixa eu arrumar aqui o tapete, né? A passadeira. Para vocês verem bem certinho aqui. Fiz aqui uma laçadinha. Então, agora, gente, eu vou vir aqui. Aqui foi as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Vou vir nesse ponto aqui seguinte. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. E vou trabalhar mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Esse fio, eu já trago esse fio para esse lado aqui para facilitar a hora do arremate. Esses 2 fios aqui, eu faço 3 nozinhos para fazer o arremate. Então, laço o fio, vou vir aqui no ponto seguinte e trabalho aqui um ponto alto. Laço o fio e no mesmo ponto de base, vou trabalhar aqui mais um ponto alto aqui nesse mesmo ponto de base. Então, formou um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, vou pular apenas um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, 2 correntes de separação, 2 correntes de separação, pula esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, para cada desenho aqui desse, vai formar 3 bloquinhos com 3 pontos altos. Por isso que eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto e aqui no final 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto, que é para ficar com 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Agora, chegando no intervalo de 2 correntes, trabalho aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo, 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base, igual a gente trabalhou no primeiro desenho. 2 correntes de separação, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E no próximo ponto, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Não trabalho sobre o último ponto, vou direto aqui para o intervalo de 2 correntes e trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Então, essa volta aqui, vamos seguir trabalhando a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta. Tudo que a gente trabalhar na curva da peça desse lado, a gente repete desse lado aqui também. Aqui na lateral da peça, para cada intervalo desse de 2 correntinhas, a gente trabalha
um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência. Vamos trabalhar assim, dando a volta em toda a passadeira. Bom, gente, segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta aqui em toda a peça. Chegando aqui no final, eu conto um ponto baixo, e aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Novamente, vou vir no ponto aqui ao lado, pego esse barbante e trago ele aqui para o lado certo da peça. E no próximo ponto, eu pego esse barbante e trago ele aqui para o lado avesso da peça. Então, ficou assim. Segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos por toda a volta. Essa volta aqui ficou um total de 92 bloquinhos desse com 3 pontos altos. Para o bico de acabamento dar certinho, precisa ter uma quantidade dessa de bloquinhos de 3 pontos altos que seja par. Então, fiz um total de 92 bloquinhos de 3 pontos altos. Para iniciar a próxima volta, eu vou trabalhar com o barbante cru novamente. Aqui eu trabalhei com 2 correntes de separação na curva da peça, tanto desse lado quanto do outro lado também, mas vocês podem trabalhar com uma correntinha de separação também, se vocês acharem necessário, ao invés de trabalhar com 2 correntes, trabalhar com uma correntinha apenas. E na lateral da peça, segue trabalhando com as 2 correntinhas. Eu tô utilizando a agulha 3,5 milímetros. Se o seu ponto for muito apertado e a peça estiver ficando emborcada, pode utilizar a agulha 4 milímetros. Se for um ponto mais largo, a agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Bom, gente, agora para iniciar a próxima volta, eu já fiz aqui uma laçadinha. Vou trabalhar agora com o barbante cru. Pode iniciar em qualquer um desses intervalos de 2 correntinhas. Eu vou iniciar aqui para facilitar a hora do arremate. Então, eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo, agora eu vou subir 2 correntinhas. Vou laçar o fio. Esse fio aqui eu já trago para esse lado, para facilitar o arremate. Aqui nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e trabalho mais um bloquinho com 3 pontos altos. Então, essa volta é a volta de número 14. A gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação, dando a volta em toda a peça. Então, para cada intervalo de 2 correntinhas, vamos trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Então, essa será a sequência da volta de número 14. Quando eu concluir toda essa volta aqui de número 14 para cada intervalo de 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos, eu vou cortar esse barbante e vou trabalhar mais uma volta com essa mesma sequência, que será a volta de número 15, mas trabalhando com o barbante na cor melancia, que é a mesma cor que eu trabalhei essa volta aqui. Então, vou concluir essa volta com o barbante cru. Quando concluir essa volta, vou cortar o barbante e trabalhar mais uma volta com essa sequência, com a cor melancia, e volto para a gente dar continuidade aqui à peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, fiz aquela volta com os bloquinhos de 3 pontos altos com o barbante na cor melancia. Fiz a volta com o barbante cru. Quando eu concluí essa volta com o barbante cru, trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, eu fiz mais uma volta agora com o barbante na cor melancia. Então, eu segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final,
cortei o barbante, já trouxe o fio aqui para o avesso da peça, igual eu ensinei para vocês. Agora, eu vou trabalhar com o barbante cru novamente. Então, peguei aqui o barbante, vou fazer uma laçadinha. Então, agora, a gente pode iniciar em qualquer um dos espacinhos de 2 correntinhas. Eu vou iniciar nesse espacinho aqui para facilitar o arremate. Então, aqui, eu prendo com um ponto baixo e faço 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço. E aqui eu trabalho mais 2 pontos altos. Formou um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para formar um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para esse bico de acabamento dar certinho, precisa ter aqui uma quantidade dessa de bloquinhos de 3 pontos altos que seja par, para que dê certinho a peça. Então, fiz um leque. Agora, eu faço uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio, vou vir no próximo espacinho aqui de 2 correntes e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, agora eu vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui, nesse mesmo espacinho. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, no próximo espacinho, trabalho um leque. Então, essa será a sequência. Por isso, gente, que precisa ter uma quantidade de bloquinhos dessa de 3 pontos altos que seja par. Precisa ter de 2 em 2 bloquinhos desse de 3 pontos altos, porque em um espacinho a gente trabalha um leque, no próximo um ponto alto apenas. No próximo um leque, no próximo um ponto alto apenas. E essa será a sequência. Eu vou trabalhar dessa forma, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência, um leque, um ponto alto no próximo espacinho. No próximo leque, no próximo ponto alto. Dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha, agora eu vou vir aqui e conto um ponto baixo, 2 correntinhas. Nessa segunda correntinha aqui que eu fiz, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, concluí aqui toda a volta. Para iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar mais uma correntinha que será de separação. Laço meu fio, venho no próximo ponto de base. E aqui nesse próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente de separação. No intervalo de 2 correntinhas do leque, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, repito, um ponto alto. Então, agora, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto.
Não trabalho correntinha de separação agora. Venho direto aqui, nesse ponto alto. E aqui sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto baixo. Laço meu fio, venho direto aqui, nesse ponto alto, trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente. No intervalo de duas correntes, um ponto alto e sigo trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a peça. Então, vai formando agora grupinhos com 7 pontos altos, com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. No próximo ponto, um ponto alto. Não trabalho correntinha de separação agora. Venho direto aqui nesse ponto alto e aqui eu trabalho um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Essa será a sequência. Eu vou trabalhar assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, então, a peça está ficando assim. Finalizei toda essa volta, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, com uma correntinha de separação e no intervalo de duas correntes, um ponto alto. Formou aqui os grupinhos de 7 pontos altos, prendi com um ponto baixo aqui sobre esse ponto alto e a peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, fiz um ponto baixo sobre esse ponto alto. Vou contar aqui 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Agora, eu vou pegar esse barbante e vou trazer ele para esse intervalo aqui de uma correntinha para facilitar a hora do arremate. Agora, eu vou trabalhar com o barbante na cor melancia novamente. Então, aqui, fiz uma laçadinha. Vou vir aqui bem nesse espaço de uma correntinha, onde eu trouxe esse barbante para facilitar a hora do arremate. Então, aqui nesse intervalo de uma correntinha, entre um ponto alto e outro, aqui eu vou prender com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Esse fio aqui, eu já trago esse fio para esse lado, para facilitar o arremate. Subi 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas desse ponto baixo, dessa forma, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Formou aqui um ponto picô. Vou vir no próximo espacinho aqui de uma correntinha e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas do ponto baixo e aqui eu trabalho mais um ponto baixo. Já vou passando esse fio aqui por entre os pontos para fazer o arremate. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto picô com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas do ponto e aqui eu trabalho um ponto baixo. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo novamente. Então, aqui, trabalhei um ponto picô com 5 correntinhas. Vou trabalhar mais 2 pontos picô com 3 correntinhas agora. Então, esses 2 fios, eu já vou deixar ele aqui, ó, já passei por alguns pontos, depois eu faço 3 nozinhos para fazer o arremate. 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas, e aqui eu trabalho um ponto baixo. Venho no próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo.
Formou aqui mais um ponto picô, agora com 3 correntinhas. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas novamente. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto, trabalho um ponto baixo, formou mais um ponto picô. Vou vir aqui no último intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ficou dessa forma. 2 pontos picô com 3 correntes, um ponto picô com 5 correntinhas e 2 pontos picô com 3 correntes. Se você não quiser trabalhar esse ponto picô aqui com 5 correntes, pode trabalhar todos os pontos picô com 3 correntinhas apenas, que vai ficar lindo também o bico de acabamento aí da sua peça. Então, agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, eu faço 1, 2 laçadinhas na agulha. Vou trabalhar um ponto alto duplo pegando esse ponto alto aqui. Eu vou tirar como base, aqui tá o leque. Então, eu vou trabalhar os pontos altos duplos sempre nesses bloquinhos aqui de 3 pontos altos que tá rente com o leque. O ponto alto duplo daqui a gente vai trabalhar quando finalizar toda essa volta. Então, a gente vai trabalhar um ponto alto duplo aqui nesse ponto alto agora. Então, gente, vou trabalhar um ponto alto duplo. Fiz aqui 2 laçadinhas na agulha, vou pegar esse ponto aqui, ó. A gente vai trabalhar um ponto alto duplo pegando esse ponto alto aqui. Então, eu passo a agulha aqui para o lado avesso, trazendo para o lado certo, passando aqui por entre esse ponto. Agora, lacei o fio, ficou 4 laçadinhas na agulha. Solto 2 laçadinhas, novamente. 2 laçadinhas, ficou 2 laçadinhas na agulha. Fecho essas 2 laçadinhas. Então, trabalhei aqui um ponto alto duplo em relevo. 2 laçadinhas na agulha novamente. Aqui está o leque. Eu vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui, passando aqui a agulha para o lado avesso, trazendo para o lado certo. E aqui eu faço um ponto alto duplo. Tem 4 laçadinhas na agulha. Vou laçar o fio, vou puxar, soltando 2 laçadinhas. Puxo o fio, passo por entre mais 2 laçadinhas. E agora, eu fecho essas últimas 2 laçadinhas. Formou mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou vir no primeiro espacinho de uma correntinha aqui desses pontos. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Se você achar necessário, pode trabalhar um ponto alto triplo, que vai dar certo também. Vai depender aí de acordo com a sua tensão de pontos. Então, subo 3 correntinhas agora. Passo a agulha aqui por entre essas 2 laçadinhas. Um ponto baixo. Formou o primeiro ponto picô. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Passo aqui a agulha por entre essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer o ponto picô com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 2 pontos picô com 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3 correntinhas. Pego aqui essas 2 laçadinhas do ponto, um ponto picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas do ponto, um ponto picô. No próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Então, agora, vamos trabalhar mais um ponto alto duplo. Então, eu faço 2 laçadinhas na agulha. Vou vir aqui nesse bloquinho de 3 pontos altos que a gente trabalhou com o barbante na cor melancia. Passo a agulha aqui por entre esse ponto.
E aqui eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Tem 4 laçadinhas aqui na agulha. Laço o fio. Puxo, ó, passo por entre 2 laçadinhas. Pode puxar aqui o fio, ó, para alongar um pouquinho, se vocês acharem necessário. Laço o fio, passo por entre 2 laçadinhas novamente. Ficou 2 laçadinhas na agulha. Fecho essas 2 laçadinhas. Formou aqui mais um ponto alto duplo em relevo. 2 laçadinhas na agulha. Venho aqui nesse próximo ponto alto do bloquinho de 3 pontos. E aqui eu trabalho um ponto alto duplo. 4 laçadinhas na agulha. Laço, passo por entre 2 laçadinhas, laço fio, 2 laçadinhas. E agora, fecho essas 2 laçadinhas. Venho direto aqui no espacinho de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, agora eu vou seguir trabalhando essa sequência por toda a peça. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer um ponto alto duplo, pegando nesse ponto alto aqui, para ir formando aqui esses desenhos. Então, essa será a sequência, vou trabalhar assim por toda a peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, a minha peça está ficando assim. Esse bico de acabamento fica assim, fica super lindo. E é bem fácil de fazer também. Aqui, gente, chegando aqui no final, fiz um ponto alto duplo. Aqui nesse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui onde eu iniciei com um ponto baixo. Aqui eu vou prender esse fio com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse fio, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. Esses 2 fios, a gente foi passando eles aqui por entre os pontos. Agora, eu pego um desses fios, passo aqui, ó, a agulha por entre uma laçadinha do ponto, apenas do lado avesso. Vou passar esse fio aqui. E aqui eu faço 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a peça. Vou fazer mais um nozinho apenas. E agora, eu corto esse barbante e passo um pinguinho de cola-pano ou cola de silicone. Esse barbante aqui, a gente pode utilizar a agulha de tapeçaria para facilitar a hora do arremate. Peguei aqui a agulha de tapeçaria, já passei aqui o barbante. E para fazer o arremate desse barbante, eu passo o barbante aqui por entre o ponto. Dessa forma, pode ir passando o barbante aqui por entre alguns pontos. Vou passar aqui por entre mais um ponto. E agora, eu vou pegar esse barbante e vou dividir esse barbante aqui ao meio. Dessa forma, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Dividi o barbante ao meio, agora eu vou passar esse fio aqui por entre uma laçadinha do ponto. E vou fazer aqui 2 ou 3 nozinhos, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, aqui eu faço o primeiro nozinho, não aperto tanto para não repuxar a peça. Vou fazer mais um. Aperto bem agora o nozinho e mais um nozinho. Agora, é só cortar aqui o barbante. Você pode passar um pinguinho de cola-pano ou cola de silicone. Para fazer o arremate desses outros barbantes aqui, é da mesma forma. Quando tiver só um barbante, a gente divide no meio o barbante e faz os 3 nozinhos. Quando tá os 2 barbantes aqui, a gente pode fazer dessa forma aqui, fazer 2 ou 3 nozinhos, igual eu ensinei para vocês. Então, gente, esse aqui é o resultado da passadeira.
É um modelo fácil, é um modelo que fica muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de passadeira, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.